Paz do Pai e do Messias a todos os irmãos e as irmãs. Não se esqueçam, irmãos e irmãs, o Messias, quando ele andou nessa terra, ele se chamou Emanuel. Ele voltou para o reino, novo nome, Apocalipse 3:12. Irmãos e irmãs, hoje eu vim fazer esse vídeo para que os irmãos e as irmãs que estão despertando para a verdade, conhecendo a verdade que o Messias veio revelar. Não se esqueçam que o Messias ele disse: o que agrada mais ao Pai? Aquele filho que se arrepende do erro, volta atrás, ou aquele que se julga certo, mas comete o erro? O que eu estou tentando explicar, irmãos e irmãs, é simples. Na religião, eles só falam do pecado da desobediência, lá no princípio, né? O que aconteceu com Adão e Eva. Mas eles esquecem que o Messias, quando ele veio, ele falou que eram 2 filhos e que um deles desobedeceu, mas ele se arrependeu, ele voltou atrás. E a partir do que ele se arrependeu, ele estava morto, o próprio Messias explica, mas ele voltou à vida. Irmãos e irmãs, ali quando o Messias está contando essa parábola, meus irmãos, ele está falando de Adão. Então é bem simples, irmãos e irmãs. A gente vê que não tem muita coisa escrita a respeito de Adão no livro Bíblia. Porque os primeiros 5 livros quem montou é Moisés. E entendam, meus irmãos, Moisés, ele é o adversário. Ele é o acusador. Para descobrir isso, aqueles que não sabem, João 5:45, Messias falou que é Moisés que vai acusar. E Apocalipse 12 confirma, meus irmãos e irmãs. Então, para aqueles que ainda não sabem, é bem simples, irmãos. A lei do Pai, os 10 mandamentos que foi entregue a Moisés através de anjos, o próprio relato de Estevão em Atos 7 mostra que os mandamentos vieram através de anjos, e isso derruba por terra o que Moisés escreveu, a mentira, né? O acusador. Então é bem simples, meus irmãos. Ele recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, que está escrito lá: não matarás, não roubarás, não fará imagem e escultura do que é em cima no céu e embaixo na terra. É bem simples, irmãos. Ele não respeitou os 10 mandamentos. O amor ao Pai e ao próximo, os 10 mandamentos reduzidos a 2, abrangem o amor. A lei do Pai é o amor. Então é bem simples, meus irmãos. Quem não amou o seu próximo, aquele que matou, roubou, destruiu, não amou. Porque amar é o oposto de praticar o mal. Então é assim que a gente descobre quem são aqueles que fizeram a vontade do Pai. Em Apocalipse 12 mostra lá que aqueles que fizeram a vontade do Pai não amaram as suas próprias vidas para testemunhar essa verdade. E então, irmãos, o primeiro testemunho é Adão. E aí eu pergunto a vocês, o nosso Pai fez Adão, ele foi o último anjo feito. Nosso Pai não fez ele para morrer, mas o dragão, ele desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo, como está em Apocalipse 12. E a primeira coisa que ele fez foi enganar a Eva no jardim. Pois, é como eu digo, né, irmãos e irmãs, imagina, o nosso Pai ele não tinha terminado a criação ainda, quando o dragão caiu, né? Essa luta, ela vem do reino. E ela vai terminar aqui, como está escrito em Apocalipse, né? Aquilo que começou no reino vai terminar aqui. Então, irmãos, Eva não tinha sido criada ainda.
e ambos foram criados pelo nosso Pai. Adão, criado do pó da terra, e o sopro de vida, né? E a Eva tirada de Adão, que foi feito a imagem e semelhança do Pai. Então todos nós somos a imagem e semelhança do Pai, pois a mulher ela foi tirada do homem. E isso o dragão, imagina, né? Se ele já desceu com grande ira, como ele não deve ter ficado, pois a criação do Pai ainda não tinha sido terminada, né? E aí o que aconteceu, meus irmãos? Um filho que errou, que foi expulso, ele não se arrependeu, né? E o fruto dele foi o quê? A morte vir a existir, enganando a Eva no jardim. E por que Adão e Eva não é falado nas religiões? Não tem proveito, né? Porque que proveito teria naqueles que desobedeceram, mas que voltaram atrás e se arrependeram e fizeram tudo perfeito? E por que eu digo isso, meus irmãos e irmãs, que fizeram tudo perfeito? Porque eles desobedeceram e através da desobediência incorreu o quê? A morte veio existir, mas também eles estavam no jardim e assim como os anjos foram expulsos do reino, Adão e Eva foram expulsos do lugar que o Pai preparou, o jardim. Não se esqueçam, o Pai tinha colocado tudo em sujeição a nós, a Adão e Eva. E eles foram expulsos do jardim e expulsos da presença do Pai, assim como os anjos caídos também. Então, é simples, meus irmãos, a partir dali, o nosso Pai, ele se afastou, pois imperfeitos, e o Pai é perfeito. Então, luz e trevas. E a partir daí, meus irmãos, aquilo que o Pai falou